Na ilha de Espanhola, Haiti e República Dominicana, Puerto Plata, República Dominicana. O Senhor falou comigo a respeito dos seus pecados. O pecado sexual nas praias. O pecado sexual na igreja. Os pastores dormindo com as moças na igreja. Há pecado sexual entre as ovelhas. A imagem de Cristo tem sido destruída, mas tempo chegou para esta imagem ser restaurada. Por causa do pecado, o Senhor me disse que haverá um terremoto. O tempo acabou. Quando eu venho até vocês, eu venho para que Jesus tenha um caminho aqui. Quando eu venho até vocês, eu venho para que vocês abandonem o pecado. Preparem-se para a vinda do Senhor. Talvez eu nunca mais volte aqui, mas agora está escrito no céu que eu vim. Ele me enviou e eu fielmente vim. Está escrito no céu que vocês foram advertidos. Cuidado, ele está vindo. O Senhor me enviou aqui para expor o pecado, para fazer com que as mulheres saibam que vocês não podem vir com minissaias para a igreja. Vocês não podem vir com minissaias para a igreja, porque vocês não se vestem para os homens. Vocês têm que se vestir para o Senhor, porque o seu corpo é o templo santo, o templo do Espírito Santo. Então vocês têm que honrar Deus com o seu corpo. Eu vim para dizer-lhes que vocês não podem deixar as suas filhas irem e prostituir-se nas praias, porque a prostituição é pecado. Eu vim para dizer-lhes que os falsos apóstolos nesta igreja, o tempo acabou para os falsos apóstolos. Os apóstolos do mundo. Eles se chamam a si mesmos, mas a Bíblia diz que somente Jeová chama. Eu vim para expô-los. Os falsos apóstolos, eles mentiram para a igreja. Eles estão pregando o evangelho da carne. As línguas deles são muito fracas. Eles não podem falar santidade. Mas o tempo acabou. Eu vim para expor os falsos profetas, para que vocês jamais aceitem as palavras deles. Eu vim para expor cada pecado, porque eu vi o Messias. Preparem o caminho. O Messias está vindo. Vamos remover o amor ao dinheiro da igreja. Vamos trazer de volta a santidade da igreja, a pureza da igreja. O Senhor me enviou à República Dominicana para te pedir, para mobilizar um arrependimento nacional. O Senhor me disse que haverá um terremoto. Santiago. Hoje, Jeová Deus
me enviou aqui para dizer para vocês que o reino de Deus está próximo, que o juízo de Deus está vindo. Eu vejo um terremoto histórico, e ele cria um tsunami com enchentes que vão matar pessoas. Higuei. E eu vejo vocês correndo por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que vocês corram ao terremoto, vocês têm que voltar. Inundações, tsunami. Normal com Breaking News. Um massivo terremoto havia atingido o Haiti e a República Dominicana. This is CNN Breaking News. We're following this earthquake in Haiti, a 7.0 magnitude, in only about 10 or so miles from the capital of Port-au-Prince. This is an ABC News special report. Todos os noticiários globais. Isto é chamado uma catástrofe de proporções inimagináveis. Um terremoto de magnitude 7.0 atingiu a ilha do Haiti. O terremoto de 7.0 atingiu esta ilha empobrecida do Haiti. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu-os por causa da adoração a ídolos. O momento exato quando a terra debaixo da ilha obedeceu às palavras de Elias, o mais terrível profeta da Bíblia. Por causa da adoração a ídolos, por causa da adoração ao diabo, por causa do satanismo, do voodoo no Haiti. A ira insaciável do Senhor atingiu aquela ilha. Horrenda coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas do Senhor se cumprem em uma nação. E eu vejo vocês correndo por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que vocês corram um terremoto, vocês têm que voltar. O momento exato quando o terremoto do Haiti atingiu. Eu vejo vocês correndo por suas ilhas, por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que você corra o terremoto e você tem que voltar. No dia 12 de janeiro de 2010, as palavras dos mais terríveis profetas do céu, os profetas do juízo de Deus, se cumpriram na terra do Haiti.
a ídolos. Por causa da adoração ao diabo, voodoo, feitiçaria, bruxaria, idolatria católica na terra do Haiti. It's shaking again, David. Dá uma olhada na poeira. Sumiu um monte de gente que estava aqui embaixo. No momento. O exato momento da tragédia aqui. O exato momento da tragédia. Meu Deus do céu. Acabou de desmoronar a igreja. Por pouco não caiu em cima da gente. Vai do céu. Pode aprovar, seu doutor. Terrível profecia do Haiti. E o Senhor sacudiu o Haiti muito violentamente para cumprir cada palavra falada por Elias, o mais aterrorizante profeta da Bíblia. Ele pisou nessa terra poucos meses antes. E então, no dia 12 de janeiro de 2010, o Senhor sacudiu o chão debaixo da ilha. Terrível coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas antigos de Israel, o profeta do juízo de Deus, quando as palavras da língua dele se cumprem em uma nação. O Senhor falou comigo. Se vocês não se arrependerem e apartarem-se do pecado sexual, que está em todas as suas praias, que todas as suas filhas seguem, que todos os seus filhos seguem, que todos os seus maridos seguem, que todos os meus turistas seguem, se vocês não se arrependerem disso, o juízo de Deus está vindo, um terremoto histórico que vai matar pessoas, milhares de corpos. Horrenda coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas do juízo de Deus se cumprem em uma nação, porque eles não ouviram a sua voz e não se arrependeram dos seus pecados.
Os mais terríveis profetas do Senhor pisaram nesta terra em novembro de 2009. 25 de novembro de 2009. De janeiro de 2021. Breaking news. Nós estamos acompanhando grandes notícias internacionais. Oficiais da NATO avisaram que a Rússia oficialmente invadiu a Ucrânia. A Rússia, durante a noite, lançou um ataque contra a Ucrânia. Uma guerra sem nenhuma provocação na Europa. Guerra retornou à Europa nas primeiras horas da quinta-feira. Tanques e tropas russas atravessaram a fronteira em uma invasão em total escala à Ucrânia. Agora mesmo, 11 horas, começamos com Breaking News. O nosso mundo realmente está mudando. Esta invasão da Rússia à Ucrânia, esta é uma das horas mais escuras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Este é um repórter especial. Eu estou em Washington e nós viemos ao ar porque a guerra na Ucrânia começou poucos minutos depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia. Então, as bombas começaram em Kiev. Todos os noticiários globais repetiram as terríveis palavras dos mais terríveis profetas do Senhor, profetizadas em 11 de janeiro de 2021 e 31 de julho de 2021. Putin acabou de fazer uma invasão em alta escala na Ucrânia. E foi assim como tudo começou. Agora eu posso anunciar para vocês aqui que há uma guerra histórica vindo à Terra. Uma guerra histórica está vindo à Terra. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma guerra terrível vindo à Terra. Na verdade, eu vi os aeronaves de combate, aquelas aeronaves que eles chamam de Alpha Jets. Aquelas que vão muito rápido, elas vão rapidamente ao território inimigo e atacam. Até mesmo esses pilotos, eles vão naquilo que se chama missão suicida. Porque eles são aqueles que normalmente vão e eles atacam as baterias antiaéreas, as baterias antimísseis, eles desarmam essas baterias e destroem elas. As baterias antimísseis antiaéreas, estes são aqueles, eles conhecem onde elas estão, eles vão primeiro e destroem para que agora as outras frotas venham. E então eu vi as forças de operações especiais, os helicópteros de ataque também indo. E eu vi pessoas sendo lançadas de paraquedas. Então, o Senhor me mostrou muitas pessoas correndo, sendo refugiados, derramando as suas coisas em campos de refugiados, curando comidas, abrindo latas e comendo
comendo sopa velha e foi uma situação muito terrível. Kambi za wakimbizi, na hivyo basi niliona watu hao ambao walikuwa wanaingia katika kambi hizo za wakimbizi wakikula vyakula, wakichukua vyakula vya mikebe na kukula na pia wakikunywa supu. Hivyo basi kulikuwepo na hali tatanishi. And so I saw them in such a Então terrible place eu in os the vi open, em um lugar refugees terrível, of em that lugar war. There aberto, was lack of refugiados food, daquela there was a lot guerra. of smoke and Havia falta de bombing and comida, death. havia muita fumaça, bombas e mortes. Na kulikuwepo na moshi mkubwa In kabisa. that war, there was big bombings and a lot of Naquela smoke guerra and a havia lot of grandes gunfire. bombas, Katika hilo vita, muita fumaça e kulikuwepo na muito moshi mkubwa, tiroteio. kulikuwepo na mabomu na kulikuwepo na marisasi mengi. I saw a lot of war, a Eu lot vi of gunfire, muita guerra a e lot of muitos missiles, tiros, attack muitos helicopters, mísseis, the strike helicópteros de aircraft, ataque, os and it was aviões de unbelievable. ataque de Niliona combate. vita Foi mingi kabisa, niliona marisasi mingi simplesmente kabisa yakipigwa, inacreditável. niliona makombora makubwa yakipiga, mabomu makubwa yakipigwa. Hivyo basi ilikuwa mbaya kabisa ya kutisha. And so, Então, after that, Baada ya hiyo, depois disso, then I saw the pale horse então eu vi o cavalo amarelo running across the sky. correndo através do céu. The pale horse that O July cavalo 29th, the amarelo, year que em 29 de 2009, julho I do saw ano in de heaven released. 2009, eu ouvi no yule céu farasi wa kijivujivu sendo ambaye liberado. nilimuona tarehe 29 Julai mwaka 2009, nilimuona mbinguni akiachiliwa. So I saw him running across the Então sky. eu Kwa hivyo ouvi nilimuona correndo akikimbia através do katika céu. anga. So the mission of that pale horse, the Então a installation missão of it daquele is cavalo about to amarelo, take a place. escalada da missão dele está prestes a acontecer. Kuongezeka kwa misheni yake iko karibu kutendeka. E novamente, em 11 de janeiro de 2021, The Lord spoke with me. o Senhor falou comigo. Eu vejo uma disputa por fronteiras. Eu vejo uma disputa territorial. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Uma disputa territorial, um país tentando anexar parte de outro país. Eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área entendem. Eles vivem assim, eles vivem como nós e falam a nossa língua. Então eu vejo uma disputa territorial que está vindo. E normalmente isso vai envolver, eu vejo muito envolvimento da ONU nas negociações, eu vejo muito envolvimento militar também. Então eu vejo estas coisas vindo à Terra. Estas coisas estão vindo à Terra. E lembre-se que ontem o Senhor Yahweh, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E vocês veem muito claramente que o Senhor está chamando, está atraindo a atenção de vocês para o fato de que é tempo para se aquietar, se preparar, se arrepender, ser santo, receber a Cristo. E ser justo, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está vindo. Nós vivemos em tempos tão históricos, nós vivemos em tempos tão incomuns, quando agora os mensageiros de Yahweh, aqueles que estão tendo contato direto com Ele e anunciando para vocês tudo que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram as super gloriosas alianças de casamento no céu e eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar e os gloriosos degraus baixados. E ontem eu anunciei que eu vi a glória saindo, super gloriosa, brilhante, a magnificência da glória de Deus saindo em nuvens. E então abriu uma porta, então eu pude ver dentro do céu ontem. Então agora vem um aqui que vê dentro do céu e até mesmo visita o céu e vem e fala com vocês. Que vantagem vocês têm sobre outras gerações? Que agora há um contato direto entre o céu e a terra, e Deus está fazendo tudo para capturar os seus corações, para capturar a sua atenção em direção ao glorioso reino de Deus, com o único propósito para que vocês estejam preparados, não pereçam e sejam salvos no juízo que está vindo. Eu vi uma disputa territorial e eu vejo disputas acontecendo e um grupo perde, e então ao mesmo tempo eu vejo avivamento.
momento. O Messias está vindo, o povo abençoado. Que vocês sejam sábios, que a sabedoria de vocês não falhe nisso. Porque lembre-se, a eternidade é um tempo muito longo. A vida nesta terra está sendo desmantelada. Em cada ocasião, quando eu venho diante de vocês e falo, vocês nações da terra, vocês têm que correr, se arrepender, correr, ajoelhar-se, se arrepender, receber Cristo, serem santos e se preparar. A terra na terra, a vida na terra, essencialmente o Senhor está dizendo que Ele trouxe toda a terra debaixo da jurisdição das palavras da língua desses dois profetas. Isso é muito claro. As máscaras, medo de infecção, as palavras da minha língua. Somente isso, sem mencionar os gafanhotos bíblicos que eu trouxe. Somente isso deveria falar com vocês. Sem mencionar o lockdown bíblico que aconteceu no Egito e que eu trouxe de volta para esta vida, para este tempo, para esta era, quando todos ficaram em lockdown como aconteceu no Egito. Então, isso deve te fazer levar com gravidade as minhas palavras, começar a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, eu já falei. E eu tenho sido fiel para falar exatamente conforme Deus Pai instruiu, que aqueles que têm ouvido se arrependam e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. E quando veio 23 de fevereiro de 2022, um ano e um mês depois, Breaking News. From NBC News, this is Today. Russian President O presidente russo Vladimir Putin reconheceu dois novos países durante a noite, ambos pedaços da Ucrânia, e comandou tanques e tropas russos para apoiá-los. Nós estamos acompanhando grandes breaking news internacionais. Oficiais da NATO disseram que a Rússia oficialmente invadiu a Ucrânia. Um ano e um mês depois, as terríveis palavras dos mais terríveis profetas do Senhor se cumpriram. Atenção, este é um anúncio especial. Este é um anúncio especial. Atenção, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar em breve, na rádio Jesus is Lord. Atenção, amados, este é um anúncio especial. Os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar a qualquer momento. Mobilizem todos, avisem todos, porque os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar. Atenção, este é um anúncio especial. Os dois mais terríveis profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh, eles virão ao ar In a briefing on Saturday, the Russian Defense Ministry revealed it used the hypersonic Kinzhal missile system. The strike destroyed an underground arms depot of missiles and aircraft ammunition in the town of Delatun. Da noite, no horário da África Oriental. Este culto vai durar toda a noite, então todos se preparem. Entre 11h30 e meia-noite, no horário da África Oriental, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar. Russia's military has also released these pictures this morning, reportedly showing a naval missile launch on Ukrainian military infrastructure. Russia claims it has destroyed weapons at a military equipment depot in Zaporizhzhia region. The missiles exploded in a startling, violent barrage. Overnight, more shelling in Ukraine, including the capital city of Kyiv. Atenção, amados, este é um anúncio especial. Os dois mais terríveis profetas de Yahweh virão ao vivo no ar, às 11 horas da noite, no horário da África Oriental,
5 horas da tarde no horário de Brasília, com uma extensa mensagem que vai correr toda a noite até de manhã. Os mega profetas do Senhor Deus virão ao ar às 11 horas da noite no horário da África Oriental. Estes mesmos que profetizaram esta terrível guerra para anunciar que o Messias está vindo, eles virão a nós com uma extensa mensagem que vai durar a noite inteira até de manhã. Então avisem todos, às 11 horas no horário da África Oriental, 5 horas da tarde no horário de Brasília, os mega profetas do Senhor Deus virão ao ar. Avisem todos que todos estejam preparados em temor e tremor para ouvirmos uma mensagem diretamente do trono de Deus nesta tarde. Russia claims to have destroyed 83 Ukrainian military outposts. They've launched a three-pronged assault from the east, north, and south. Now, this all started moments after Russian President Vladimir Putin announced that he had decided to conduct a special military operation. Ракета одна за одной. Huge explosions woke everyone in Kiev as the Russian mission continues. Fiery debris falling onto residential buildings below. Columns of tanks have been seen entering the city. And horrific cell phone footage showed a tank crushing a car. There is a historic war coming to the earth. I have seen a terrible war coming to the earth. There was a lot of smoke and bombing and deaths. In that war, there was big bombings and a lot of smoke and a lot of gunfire. A lot of war, a lot of gunfire, a lot of missiles, attack helicopters, they strike aircrafts, and it was just unbelievable. Russian forces have attacked oil and gas facilities, sparking huge explosions on the fourth day of its land, air and sea invasion of Ukraine. Troops are trying to take over the Vasilkiv air base. That's 40 kilometers southwest of Kiev. An oil depot there is on fire after being hit by a Russian missile. This is an area that has a large military airfield and multiple fuel tanks. The mayor of the town where this happened, about 18 miles from the center of the capital, says a petroleum storage depot was hit. And here's new video closer to the scene. Quoting from the mayor now, the enemy wants to destroy everything around. The mayor adding, the night will be difficult here as well in Kyiv. Now, on the outskirts of Kiev, a major fire has broken out after Russian missiles hit an oil terminal. Huge flames have been lighting up the night sky in the town of Vasilkiv, which lies some 40 kilometers south of the capital. For a fourth night, Russia waged war on its neighbor. This is an oil depot near an airstrip to the south of Kiev, with toxic Ukraine says Russian forces have attacked an oil refinery in Lysychansk as shelling intensifies in the country's east. Smoke billows from an oil refinery in Lysychansk in eastern Ukraine. Authorities there say it has been shelled by Russian forces. Its regional governor says this isn't the first time the refinery has been targeted.
War has returned to Europe. In the early hours of Thursday, Russian tanks A and troops guerra rolled retornou à across the Europa border nas in a primeiras horas da full-scale invasion of quinta-feira. Ukraine. Just Tanques e moments tropas after their russas president Vladimir invadiram a Putin announced on Ucrânia. television he would launch a so-called Poucas horas special depois que military Vladimir operation. Putin anunciou na That TV operation que ele prompted iria a chorus lançar of uma condemnation operação and vows to hold especial. the Kremlin accountable. But when it comes to defending Toda a nation under a, attack, todas NATO as has made it nações clear Ukraine juraram is on its que own. vão pedir contas This 24th à of February is a a terrible Rússia. day for Ukraine and a Este é dark um day dia for terrível para a Ucrânia e um dia escuro para a Europa. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta para a Europa. Eu estou falando com vocês, povo russo como ucraniano. Nós estamos separados por uma fronteira de 2.000 quilômetros e agora há 200 mil dos seus soldados lá. E isso pode marcar o início de uma grande guerra no continente europeu. Tudo que está acontecendo na Rússia na Ucrânia é culpa da Rússia. A União Europeia está apoiando a Ucrânia. Esta é a guerra de Putin. Putin escolhe a guerra. E agora ele e o seu país vão suportar as consequências. Há uma guerra histórica vindo à Terra, uma guerra terrível vindo à Terra. Eu vi forças de operações especiais em ataque, havia muita fumaça, bombas e mortes. Eu vi muita guerra, muitos tiros. E 1 ano e 1 mês depois, cada uma das palavras da língua dos mais terríveis profetas antigos do juízo de Deus se cumpriram na Ucrânia. Yeah, I mean, it was astonishing, but it was unexpected as well, because we were making our way to an airfield near the capital, Kiev, just on the outskirts of it, that had been attacked. We knew there had been fighting there over the course of the previous hours. It's an essential airbase that the Russian special forces, we understood, had been dropped there to seize in order to establish a bridgehead so they could bring in more forces. So we went there. There was a checkpoint at the gates. I was told by Ukrainian officials that the Ukrainians had it back under control after fierce fighting. And I spent some time talking with the soldiers outside, saying, who is it that's in control right now? I said to the commanding officer in my broken Russian. And he said, it's the Russians that are in control. And I said, okay, so where are the Russians then? And he said, we're the Russians, which was incredible because we thought they were Ukrainian forces. I looked at their insignia and suddenly realized that, we had stumbled upon and we'd encountered that forward group of Russian special forces that had been put into that base just a few hours before by helicopter, had engaged in fierce fighting, and were now facing a counterattack from the Ukrainian military. At that point, we stepped away and witnessed this. Keep inside, keep inside. In here, against the wall. How can I fight? Keep chill. Focus. Should we run that way? We've got to be mindful for the driver as well, okay? Let's move down this way, against the wall. I'm down. I need to check my AFB. I need to check my AFB. It's okay, keep chill. Назад ми не здамо. Твою мать! Ляй, виходь, давай! Папа! Голову, так? Райкор сила! Прямо голову, так? Все цело! Цело, блядь, цело, вот, держи! Голову, так? Голову, так?
there is a historic war coming Há to the uma earth. guerra A histórica historic war, vindo a à terrible war Terra. coming to the Uma earth. guerra Big bombings histórica, and a uma lot of guerra smoke. terrível There was a lot vindo, of grandes smoke and bombas, bombing muitas and death. fumaças, muita fumaça, bombas e mortes. A ruthless attack on Ukraine's second largest city. Russia accused of using cluster munitions on a residential area of Kharkiv, home to 1.5 million people, 6 hours east of Kiev, the latest onslaught of the Russian invasion. Buildings set alight, homes obliterated, missiles pepper the city, sticking out of the dirt near a playground and lodged in the kitchen in the centre of an apartment complex. Russia's assault on Ukraine is intensifying. This is Os Kharkiv ataques in da the east of Rússia Ukraine. à And other Ucrânia estão footage raises questions intensificando. about Russia's conduct. This attack A may have been Rússia a cluster agora bomb. está They're banned by usando many armas countries, though not by Russia termobáricas, or Ukraine. armas But de Boris alta Johnson potência, is clear on what we're seeing. apelidadas de o pai das bombas. Vladimir Putin está preparado para usar táticas bárbaras e indiscriminadas contra inocentes. Eles estão usando bombas termobáricas, bombas a vácuo. Ela produz uma alta temperatura, uma explosão em alta temperatura que dissolve o corpo humano. As armas termobáricas, também conhecidas como bombas a vácuo, são explosivos de alta potência que usam a atmosfera do ar como parte da explosão. Estas armas, elas dissolvem o corpo humano. It comes after the Ukrainian ambassador to the US, Oksana Markarova, said yesterday the Kremlin had used the devastating bombs banned by the Geneva Convention during airstrikes. Estas bombas, a Rússia está sendo acusada de usar bombas a vácuo que foram expulsas de toda a comunidade internacional. Elas vaporizam o corpo humano e foram desenvolvidos pela União Soviética e Estados Unidos nos anos 60. Nesta guerra, eles usaram bombas a vácuo hoje, que é proibido pela Convenção de Geneva. As bombas a vácuo, elas sugam o oxigênio do ar e ela dissolve o corpo humano e ela é condenada pela comunidade internacional. Nessa guerra terrível, armas que são banidas estão sendo usadas. Its prosecutor says, I am satisfied that there's reasonable basis to believe that both alleged war Rússia crimes and está crimes sendo against acusada de humanity have crimes been committed contra a in humanidade. Ukraine. Our goal is to protect the Russian Federation from military Enquanto threats isso, a from the Western Rússia fala states, suas which are trying to mentiras. use Ukrainians in the fight against our country. I would like to emphasize that we only strike military Eu targets quero and only with enfatizar high que nós precision estamos weapons. atacando somente posições militares com armas de alta precisão. Mas a Ucrânia está usando os inocentes civis como escudo. Claiming NATO countries were making aggressive statements against Russia. Vladimir Putin alerta os países ocidentais contra a zona aérea. E ele está declarando que, se houver zona de exclusão aérea na Ucrânia, os países ocidentais vão se arrepender, porque eles vão encarar isso como uma provocação e uma participação direta no conflito. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. E ele falou, não importa membro de quem eles são. O ministro do Exterior, Sergei Lavrov, ele avisou uma advertência horripilante dizendo que esta guerra pode tornar-se nuclear e destruidora.
No final de semana, a família do presidente Putin foi evacuada para um abrigo antiaéreo especial construído na Sibéria. É uma grande cidade subterrânea equipada com os maiores avanços da ciência e da tecnologia. E ele diz: por que será que o presidente esconderia sua família? O conflito da Rússia com a Ucrânia, a família de Putin é escondida em um abrigo especial. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Muita fumaça, bombas e mortes, grandes bombas, muita fumaça e muito tiroteio. Muita guerra, muito tiroteio, muitos mísseis, helicópteros de ataque, aviões de ataque. É simplesmente inacreditável. Kiev, nesta manhã, está olhando aterrorizada um comboio de 60 quilômetros de comprimento com veículos armados, tanques e artilharias e indo em direção à capital de 3 milhões de pessoas. Russia has been using small group attacks with incursions into towns and cities, which the Ukrainian military has been able to repel with brave and determined resistance. What's coming looks more like old, blunt Russian siege warfare. It's already happening outside of Kiev, with Russian forces attacking Mariupol in the south, home to 500,000 people, with tragic consequences and disturbing images emerging. Satellite images show a Russian military convoy getting closer to Kyiv from the north. The head of the convoy most recently observed at an airport fewer than 20 miles from the city center. Yeah, very sobering images that are coming out this morning, giving an indication of the might of the Russian forces that are amassed just north of the capital, Kiev, and still heading down there. Those images show what we believe was a main armoured division yesterday that was certainly a few miles long. It's now put at more than 40 miles long. 6 meses antes, os dois mais terríveis profetas do Senhor descreveram na profecia que os aviões de ataque russos, os Alpha Strikes, iriam começar a atacar a Ucrânia. As aeronaves de combate, de ataque, aqueles aviões chamados Alpha Jets de ataque, aqueles que atacam, eles vão rapidamente até o território inimigo. E aqueles pilotos, eles vão naquilo que se chama missões suicidas. Porque eles são aqueles que normalmente vão e derrubam e destroem todas as baterias antiaéreas, baterias antimísseis. Eles vão lá, desarmam e destroem. As baterias antimísseis e antiaéreas, eles vão primeiro, destroem todas elas e então para que o resto da frota agora venha. E quando veio 22 de fevereiro de 2022... This is an ABC News special report. A invasão total da Rússia contra a Ucrânia foi a maior invasão de um país vizinho na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia atacou de todos os lados, norte, sul, leste, e eles estão se aproximando de cidades estratégicas. Fighter jets, Alpha Jets, e foram vistos nesta manhã enquanto as sirenes antiaéreas soavam, exatamente como a profecia dizia. Os aviões de ataque, os Alpha Jets, muito leves, muito rápidos, voam numa velocidade muito grande e muito próximos do solo. Seis meses antes, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh
anunciaram, decretaram e trouxeram à existência esta guerra. 6 meses antes, os mais poderosos profetas do Senhor alertaram que as forças especiais russas iriam atacar usando muitos helicópteros de ataque. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Na verdade, eu vi os aviões de ataque, os fighter aircraft. Eles chamam de Alpha Strike Aircraft, aviões de combate. Aqueles que atacam, eles vão muito rapidamente ao território inimigo. Eles são chamados de Alpha Jets. Até mesmo aqueles pilotos, eles vão naquilo que você chama de missões suicidas. Porque eles são aqueles que normalmente vão e eles derrubam as baterias antiaéreas, as baterias antimísseis, eles sabem onde elas estão, eles vão primeiro e destroem todas elas. As baterias antiaéreas, antimísseis, eles sabem onde elas estão, eles destroem elas primeiro para que agora o resto da frota venha. Niliona hizo ndege za kivita zikienda. E então eu vi as forças especiais de operações atacando os helicópteros de ataque indo também. A invasão russa foi lançada com uma velocidade aterrorizante, atingindo vários alvos através de todo o país. Esta guerra aterrorizante foi profetizada e decretada pelo Senhor Deus no céu através da língua dos mais terríveis profetas. Exatamente como a profecia dizia: tanques, armas nucleares, aviões de combate, helicópteros de combate, muitos helicópteros de combate de ataque russo foram vistos atravessando a fronteira para dentro da Ucrânia. Quem são estes que decretam uma guerra com precisão de detalhes 1 ano e 1 mês antes e então 6 meses antes dão mais detalhes mais precisos? Então eu vi as forças de operações especiais atacando os aviões, os helicópteros de ataque indo também. Eles viram este dia. E então eu vi as forças de operações especiais em ataque, os helicópteros de ataque indo também. E 1 ano e 1 mês antes, os 2 mais poderosos profetas do Senhor Yahweh disseram que a Rússia iria reclamar a Ucrânia, porque eles têm o mesmo estilo de vida e eles falam a mesma língua. O Senhor falou comigo. Eu vejo uma disputa por território. Eu vejo uma disputa territorial. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Um país tentando pegar parte de outro país e tentando anexar parte de outro país. E eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área, eles vivem assim, eles vivem como nós e falam a nossa língua. E quando veio 23 de fevereiro de 2022, 1 ano e 1 mês mais tarde, eu gostaria de reiterar que a Ucrânia não é apenas nosso país vizinho, é uma parte integral da nossa própria história, cultura e espaço espiritual. A Ucrânia, desde o começo deles, ela e na sua instituição, ela foi criada pela Rússia.
Em uma entrevista na TV, Putin, muito irritado, deixou claro que a Ucrânia é parte da história russa e que ela é parte integral da terra russa e que o povo russo aprova a atitude dele. Putin abocanhou uma parte da Ucrânia que ele disse que é uma parte da Rússia que se perdeu há muito tempo. A Ucrânia não é apenas o nosso país vizinho, é parte integral da nossa cultura, da nossa vida, da nossa espaço espiritual. Eles são nossos familiares e nossos camaradas. Putin disse muito claramente, agora ele está demonstrando pela sua atitude que tudo isto, o que isto significa para ele, que a Ucrânia seja absorvida à Rússia de uma forma ou de outra. Ele não vê, é como se a Ucrânia não tivesse direito de independência ou de existir em independência, mas tem que ser incorporada ao império. Ontem a Rússia declarou, Putin declarou que dois territórios separatistas da Ucrânia agora são parte da Rússia. Então ele abocanhou uma boa parte da Ucrânia. E ontem ele comandou que essas partes fossem agora dominadas, ele enviou reforço e agora eles estão reclamando áreas maiores. Quem, no nome do Senhor, é o Putin para declarar países, novos países russos como territórios que pertencem aos seus vizinhos. E isso vai trazer uma firme resposta da comunidade internacional. E os dois mais terríveis profetas do Senhor comandaram que as Nações Unidas se reunissem. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Eu vejo um país tentando anexar parte de outro país. E eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas na nossa área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área, entendem, eles vivem assim como nós e eles falam a nossa língua. Então, eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Eu vejo envolvimento das Nações Unidas. E com estas palavras, os dois mais poderosos profetas do Senhor literalmente comandaram as Nações Unidas para se reunir. 20 de fevereiro de 2022, o Conselho de Segurança da ONU se reúne. Uma reunião de emergência chamada a pedido de Kiev, o Conselho de Segurança da ONU condenou a ação da Rússia sobre a Ucrânia. E eles disseram que Vladimir Putin rasgou o acordo de Minsk. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu para uma reunião de emergência ontem. Vários membros estavam reunidos, inclusive membros dos Estados Unidos e da Ucrânia. Este movimento do presidente Putin é uma base para a Rússia criar um pretexto para uma invasão maior na Ucrânia. É tarde demais, meus colegas, para falar de escalada da guerra. O presidente russo já declarou guerra contra a Ucrânia. Devo tocar este vídeo? Você pode confirmar? Embaixador russo, o senhor pode confirmar? Vocês declararam guerra e é responsabilidade deste corpo parar a guerra. Então eu chamo a cada um de vocês para fazer tudo o que for possível para parar a guerra. 24 de fevereiro de 2022, a Assembleia Geral da ONU. Nós estamos vendo a maior massa de tropas, mísseis e de artilharia e de capacidade antiaérea desde 1945. É muito claro que as ações da Federação Russa é uma ameaça a esta soberania, esta integridade territorial da Ucrânia, na qual todos nós temos a obrigação
obrigação de manter a integridade territorial de outros estados, para opor invasões e insistir em resoluções pacíficas das disputas. As ações da Rússia em uma violação da lei internacional sem nenhuma provocação é uma contradição dos acordos de Minsk. As ações da Rússia não ameaçam apenas a Ucrânia, mas cada Estado membro e a própria ONU. Infelizmente, nesta realidade, isto que a Rússia está fazendo já está tendo consequências reais para o povo da Ucrânia e para o mundo. Hoje, as forças russas na Ucrânia já mataram mais de 1.400 pessoas. Mais de 3 milhões de ucranianos, metade são mulheres e crianças e idosos, precisam de comida, abrigo e assistência social. É claro que cada cidadão russo deve estar perguntando quantas vidas russas Putin está decidido a sacrificar para alcançar as suas ambições. One of the largest facing the world today, with as many as 5 million more people displaced by Russia's war of choice and putting pressure on Ukraine's neighbors. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression. 26 de fevereiro de 2022. O Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU deixou claro que a Rússia está fazendo esta guerra sozinho. A Rússia está isolada. Ela não tem nenhum apoio para a invasão da Ucrânia. O presidente Putin escolheu lançar bombas em Kiev para forçar famílias a empacotar suas vidas em mochilas e correr para buscar refúgio em estações de metrô. 193-member General Assembly, where only a simple majority is needed to pass. 28 de fevereiro de 2022, a Assembleia Geral da ONU é convocada. Uma sessão de emergência rara e especial da Assembleia Geral da ONU foi convocada, onde os 193 membros tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião a respeito da invasão da Rússia na Ucrânia. A sessão da Assembleia Geral da ONU testemunhou uma rara sessão em 40 anos e apenas a 12ª em toda a história das Nações Unidas. E foi aberto com todos os membros fazendo um minuto de silêncio pela Ucrânia. Terrível guerra da Rússia, profetizada em 11 de janeiro de 2021 e em 31 de julho de 2021, cumpriu-se de forma precisa e aterrorizante em 22 de fevereiro de 2022 e continua até hoje. O embaixador ucraniano acusou a Rússia de matar centenas de ucranianos. O embaixador disse que a Rússia está montando uma ofensiva enquanto ainda estão em negociações. E ele chama isso de loucura, uma loucura total. 1º de março de 2022, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas se reuniu. O presidente Zelensky hoje se dirigiu a uma sessão de emergência do Parlamento Europeu. Nós estamos lutando apenas pela nossa pátria e pela nossa liberdade. Apesar do fato de que todas as cidades do nosso país agora estarem bloqueadas, ninguém vai nem entrar nem interferir com a nossa liberdade no país. Creiam-me, cada praça a partir de hoje, não importa o nome que tem,
será chamada, a partir de hoje, Praça da Liberdade, em cada cidade do nosso país. Ninguém vai nos quebrar. Nós somos fortes. Nós somos ucranianos. Eu estou feliz que nós estamos unidos hoje, todos os países da União Europeia, mas eu não sabia que este seria o preço que nós teríamos que pagar. E é uma tragédia para mim e uma tragédia para cada ucraniano no nosso estado. Quer dizer, este altíssimo preço, este preço muito alto. Milhares de pessoas foram mortas, 2 revoluções e uma guerra. E 5 dias de uma invasão em escala total. Ele recebeu uma ovação impressionante comparado com a resposta a isto. Houve uma evacuação total do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas durante o discurso do ministro do Exterior russo Lavrov, no qual ele deu mais uma justificativa para a invasão da Ucrânia. Hoje, o perigo do regime Zelensky impõe aos países vizinhos afeta a segurança nacional de uma forma geral, depois que as autoridades baseadas em Kiev começaram a jogar jogos perigosos e armas nucleares. Nós não temos outra alternativa a não ser responder a este perigo real. Os embaixadores simplesmente abandonaram a sala e deixaram o ministro do Exterior russo falando sozinho. Isso que a Rússia fez com a Ucrânia é um ataque aos fundamentos da Organização das Nações Unidas e é um ataque a todos os 192 membros, exceto a Rússia. 11 de março de 2022. O Conselho de Segurança da ONU. Esta foi a 4ª vez que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para a crise na Ucrânia. A reunião de sexta-feira lidou com a Rússia. Agora a Rússia usando armas biológicas. Nós descobrimos que há traços de um programa biológico que está sendo conduzido em Kiev. A Rússia diz, os Estados Unidos dizem que a Rússia está usando armas químicas das mesmas armas químicas que foi usado na Síria. A Ucrânia não tem um programa de armas biológicas. Não há nenhum laboratório de armas biológicas em nenhum lugar, alegando que a Rússia está mentindo. Que tipo de arma a Rússia vai usar em seguida contra os civis? Então, o que mais vocês vão usar contra a Rússia, contra a Ucrânia? Mísseis, cruzeiros, bombas aéreas. Nós já experimentamos todas estas. O que vocês vão fazer em seguida? Amônia, fósforo. E qual será o próximo alvo? Mais um prédio residencial. Mais um hospital maternidade, mais uma escola. O Conselho de Segurança também ouviram da secretária-geral da ONU dizendo que as Nações Unidas não têm nenhum conhecimento de laboratórios de armas biológicas na Ucrânia. 25 de março de 2022. O Conselho de Segurança da ONU. 86 países eles exigiram acesso humanitário aos civis em vista da agressão russa. França, uma das autores da resolução,
disseram que isto é uma ameaça. Introduced this morning by Ukraine is the fruit of an inclusive process, and it reflects a balance taking account of the proposals made by countries from all regions. There's an urgent need to act. Há uma necessidade urgente para agir e cessar imediatamente esta hostilidade. And as the speeches continued, brought his own version of a humanitarian resolution to the O more embaixador powerful da Security Rússia Council. trouxe a sua própria versão. We're submitting for a vote Nós a estamos resolution which is submetendo a voto non-politicized and is uma in this way resolução similar que to não other é draft fundamentada. humanitarian resolutions of the Security Council. This is something which Isto UN é algo humanitarian representatives on que the os ground representativos would be very humanitários da interested in, ONU more so than any estão humanitarian resolution muito from the General interessados. Assembly. Russia's resolution was soundly A defeated, with its only support coming from China. A resolução que nós vimos hoje foi um esforço cínico da Rússia para explorar a crise que eles mesmos causaram. A resolução foi chamado ao respeito, mas eles esqueceram do fato que eles estão cometendo crimes de guerra. A África do Sul foi um dos 35 países que se absteram. Há poucas semanas antes eles estavam condenando a Rússia, mas agora a África do Sul está neutra. O povo ucraniano está desesperadamente pedindo para vocês protegerem o nosso céu. Qual é a alternativa, primeiro-ministro? Ficar olhando as nossas crianças morrer em vez dos seus voos nos prometendo, nos protegendo dos mísseis e das bombas? Nós temos aviões, nós temos sistemas de defesa aérea, poderia proteger o resto da Ucrânia. A NATO não está querendo defender porque está com medo da Terceira Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial já começou e as crianças e as mulheres estão levando o golpe. Não há nenhuma sanção contra a família de Putin que estão nos países europeus. Os filhos de Putin estão na Holanda, na Alemanha, em mansões. Eu não vejo, eu só vejo que a minha família, os membros da minha família e os membros da minha equipe, nós estamos chorando, nós não temos para onde correr. É isso que está acontecendo, primeiro-ministro. Eu quero dizer que eu estou muito consciente que nós não temos feito o suficiente como governo do Reino Unido para ajudar da forma como você quer, e eu tenho que ser honesto a respeito disso. E quando você fala da zona do espaço aéreo, eu acho que, infelizmente, eu já falei para o Zelensky várias vezes, que infelizmente a implicação da zona de exclusão aérea vai significar que o Reino Unido vai ter que derrubar aviões russos e vai entrar diretamente no combate, e isso não é algo que nós vamos fazer, nós não estamos visualizando isso. As consequências disso seriam verdadeiramente muito difíceis de controlar. As nações estão com medo de se envolver. Our top story this hour, the issue of bioweapons being used in war in Ukraine has now reached the United Nations Security Council. O nível das armas que estão sendo usadas pela Rússia na Ucrânia agora atingiu o Conselho de Segurança da ONU. Tanto os Estados Unidos como Kiev enviaram delegações e viram que agora a Rússia vai usar armas químicas. Mas tanto Washington como Londres levantaram esta possibilidade. Eu estou fazendo uma outra previsão.
que eles vão usar armas químicas. Eles já começaram a dizer que a Ucrânia tem armas químicas enviadas pelos americanos, quando na verdade são eles mesmos que vão usar armas químicas. Então eles têm o tipo de lançar uma história falsa. A mesma coisa nós vimos que aconteceu na Síria. E a Rússia está alegando que os Estados Unidos está gastando milhões de dólares para fazer laboratórios de armas químicas. E estes dois mais terríveis profetas do Senhor comandaram a maior e mais rápida crise de refugiados na Europa. Eu vi muitas pessoas correndo, sendo refugiados, jogando suas coisas em campos de refugiados, procurando comida, abrindo latas, comendo sopa velha, e foi uma situação tão terrível. A Europa está experimentando a mais rápida crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3,6 milhões de refugiados fugiram da Ucrânia. Mais da metade das crianças da Ucrânia, mais de 7,5 milhões de crianças se deslocaram em um mês de guerra. A crise de refugiados da Ucrânia para os países vizinhos é algo sem precedentes. Milhares, milhões de pessoas fugiram em um tempo muito curto. As necessidades são maiores do que qualquer ajuda humanitária pode cobrir. Uma geração lançada para fora do seu país, procurando segurança, fugir de uma guerra que até agora eles não entenderam. Centenas de pessoas estão buscando abrigo nas estações de metrô contra os bombardeios. Olha este vídeo de pessoas empacotaram o que puderam para fugir por ônibus, trem ou carro. Aos milhares, eles desceram até a estação ferroviária central, tentando conseguir qualquer assento em qualquer trem que estava indo para o sul. Foi caótico e desesperador, mas é assim que está acontecendo aqui. O medo do desconhecido é tão difícil para as pessoas. A Rússia está segurando o fôlego enquanto todo mundo está assistindo. Romênia, Moldóvia, eles fizeram cidades de tendas, oferecendo para os refugiados uma comida quente e um lugar para descansar. Então eles estão oferecendo sopas para os refugiados, exatamente como a profecia dizia. Este homem está fazendo sopa para os refugiados. Você disse que ontem esta panela estava cheia. Sim, esta já é a segunda vez que nós cozinhamos hoje. Mas os refugiados continuam vindo ao mesmo tempo. Milhares de pessoas estão também manifestando amor. E eu vi uma situação terrível. Eles estavam abrindo, procurando comida, abrindo latas
Well, here are his people. Protesting in the streets of Moscow just today, Protestos under the threat of aconteceram nas arrest. ruas de They're Moscou, chanting, mesmo sendo "No more ameaçados de serem presos, war." And this e in eles St. gritavam, Petersburg, não hundreds of mais miles away. guerra. As expected and true to historical pattern, E the os police profetas do arrested more Senhor than disseram 1,600 que esta protesters onda de across Russia. protestos no mundo inteiro é um sinal fortíssimo da vinda do Messias, porque isto marca o mistério da iniquidade, a rebelião, os gritos em toda a terra. Pessoas através de todo o mundo protestaram. Na Geórgia, milhares protestaram contra a guerra e eles clamaram contra uma ação contra a invasão russa na Ucrânia. Santiago do Chile, México. República Tcheca. O mundo inteiro está gritando. E os poderosos profetas disseram: atenção para estes protestos. Eles têm um sinal, isto marca um sinal fortíssimo em direção à vinda do Messias, demonstrando que somente esta crise somente será solucionada em uma situação bíblica. Estados esta é uma invasão planejada deliberadamente há muito tempo a sangue frio. Apesar das mentiras, as intenções do Kremlin são claras para todos verem. Putin é o agressor. Putin escolhe a guerra e agora ele e o seu país vão suportar as consequências. O início desta invasão russa à Ucrânia, então nós vamos começar a estabelecer sanções como resposta. Quem, no nome do Senhor, o Putin pensa que é para declarar países livres, território que pertence aos seus vizinhos. Isto é uma flagrante violação contra a lei da comunidade internacional. O presidente Putin é a maior ameaça contra a estabilidade europeia desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo está condenando ele hoje. He cements his place in the ranks of the reviled European dictators. Hoje ele está sendo estabelecido como um dos mais odiosos ditadores europeus. Uma invasão enorme acontecendo. Nós condenamos este ataque bárbaro e os argumentos cínicos para justificá-lo. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta à Europa. Mais de 2.000 civis são confirmados mortos. Mas o número é muito maior e isto é apenas o começo. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Há muita fumaça, bombardeio e morte. Muita fumaça, bombas e mortes.
Advertência. In the town of Bucha, the streets are littered with bodies in civilian clothing. Some with their hands tied behind their back appear to have been executed. It's a crime scene. It may have been liberated by Ukrainian soldiers, but its residents have paid a heavy price. As Russian tanks rolled into this town, it was never going to be a fair fight. Its aftermath, probable evidence of war crimes. Foram evidências de crime de guerra. Bucha mostram corpos largados nas ruas. Alguns corpos até mesmo tinham as suas mãos amarradas atrás. A cidade de Bucha é testemunha da brutalidade desta guerra, mostrando a violência dos seus últimos momentos. Os corpos permaneceram onde caíram até que foram removidos. A Ucrânia continua sendo confrontada com cenas de corpos abandonados nas ruas, corpos abandonados pelas forças russas. Os líderes ucranianos disseram que a Rússia vai prestar contas por crimes contra a humanidade. Na cidade de Motivia, 50 quilômetros de Kiev, os residentes foram executados. Mais de 400 pessoas foram mortas. As cidades cheias de corpos de civis que foram executados nas ruas. Isso é apenas um pequeno vislumbre do que virá na tribulação e na grande tribulação. Um povo que não tem nenhum amor, nenhuma misericórdia. Essas cenas chocaram a Ucrânia e o mundo inteiro. A primeira coisa que eles testemunharam nos territórios que foram liberados. Fotos de satélite mostraram um aspecto chave desta cena horrenda em Bucha. Mostraram imagens de uma vala comum massiva em Bucha. Uma trincheira de 40 metros foi cavada e o que havia dentro desta trincheira só pode ser descrito como horrendo. 60 corpos estavam sepultados em uma sepultura massiva do lado de fora da igreja e os russos tentaram cobrir e alguns dos corpos tinham as mãos amarradas para trás e foram executados com tiro na cabeça. Os ucranianos disseram que eles enterraram as pessoas que eles tinham matado durante o tempo em que eles ocuparam Bucha desde os primeiros dias da agressão russa. Mais de 300 pessoas foram sepultadas em uma vala comum, uma cova massiva, mostrando cenas de um massacre onde as tropas russas mataram civis antes de saírem desta cidade perto de Kiev. Ninguém sabe quantos corpos estão enterrados neste lugar improvisado, nesta sepultura improvisada, o último lugar de descanso deles. O Senhor Deus está trombeteando aos quatro cantos da terra aquilo que vai acontecer depois que Ele tirar a Igreja Santa, aqueles que se humilharam diante do Senhor e se arrependeram dos seus pecados. Pior do que Bucha. A devastação é pior na capital em Kiev. Pior do que Bucha. 15 quilômetros de distância da capital ucrânia está totalmente destruída. Foi uma das cidades mais destruídas. 50 corpos foram recuperados dos escombros, mas muito mais. Em toda a cidade, corpos estão sendo tirados em sepulturas temporárias.
To Bucha, this Russian convoy of heavily armored vehicles lies completely destroyed. It stands testament to the ferocity Isso of the é um fight. testamento. The town Essas was imagens retaken by mostram a Ukrainian forces on the ferocidade da 31st of batalha. March. It's only now that what happened here can be As forças documented. russas The deixaram scale of alguns dos destruction is tanques simply too e much. veículos armados Streets in para the northern trás. Ukrainian town of Bucha were littered with the burned-out wrecks of Estas Russian cidades military eram equipment on Sunday. lindas cidades europeias. The town, Era on um the lugar outskirts of the pacífico, capital, Kiev, um lugar was onde as controlled by Russian pessoas soldiers for estavam about a month. felizes e tranquilas até acontecer. 3 dias antes desta calamidade acontecer, as pessoas destas cidades estavam nos shoppings, nos bares, bebendo, se divertindo. Eles não acreditavam que isso iria acontecer. Entretanto, a boca do Senhor já havia decretado. E aquilo que o Senhor disse, que depois do arrebatamento da igreja, o status da terra vai mudar, é o que nós estamos vendo novamente aqui. Uma cidade que antes era uma cidade, agora é apenas escombros. Actions by the Russian soldiers killing hundreds of civilians. O que aconteceu
Eu vejo a ira de Deus sendo derramada nesta nação do Chile. Eu vejo o juízo de Jeová. Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. Até vocês retornarem para Jesus. O tempo chegou para que vocês agora tenham um arrependimento nacional. Santiago do Chile. Ele me mostrou o seu juízo vindo ao Chile. E eu vi que o oceano falhou em parar. Lembrem-se que eu vi o anjo do Senhor nesta terra. Deus está dizendo isso para o Chile. Se vocês se arrependerem, eu vou avivar esta igreja sem juízo. Mas se vocês não se arrependerem, eu vou sacudir vocês, eu vou sacudir vocês, eu vou sacudir vocês, e ainda assim vou avivar esta igreja, porque o tempo acabou. E quando veio 27 de fevereiro de 2010, um ano e um mês depois, breaking news, o chão começou a sacudir de um lado para o outro, destruindo, demolindo prédios e torcendo estruturas de ferro. Below, prolonging the shaking and the destruction. O terrível terremoto do Chile, tão forte que tirou a terra do seu eixo, mostrando para esta geração que os terríveis profetas de Apocalipse 11, que vão ferir a terra, já estão andando na terra, com a dupla missão de preparar uma igreja santa para o Messias, restaurando a cruz e o sangue de Jesus, levantando aleijados, fazendo tremendos milagres, sinais e maravilhas, e do outro lado, ajudando as nações que não se arrependeram. E há este grupo de moças que eu vejo, uma está aqui, outra aqui, elas põem as mãos juntas, elas põem as mãos para cima e elas estão dançando com as mãos assim. Um ano e um mês antes, os profetas do Senhor mostraram o momento exato quando estaria acontecendo uma festa homossexual em uma praia. E que este seria o momento exato quando o terremoto iria acontecer. E neste momento, quando exatamente estas palavras se cumpriram e foram capturadas em câmera, para ficar provado que eles haviam decretado este momento, então a ira de Deus veio em um instante. Muita água veio do oceano. Desta vez as águas não sabiam mais onde parar. Aquele que segura as águas do mar agora
suas palavras. México, ele me mostrou um tremendo terremoto vindo para atingir o México. Agora a cidade de Puebla, no México. Eu vi um terremoto atingir várias cidades de Puebla por causa do pecado sexual, mentira, enganos. México. Ele me mostrou um tremendo terremoto vindo para atingir o México. Agora a cidade de Puebla, no México, eu vi o terremoto atingir várias partes de Puebla por causa do pecado sexual, mentira, engano, idolatria, adoração a Satanás. O México adora essa enorme estátua de Satanás. As catedrais do México. Eu vi o terremoto rasgá-las. Um tremendo terremoto vindo para atingir a Igreja Católica. Eu vi um terremoto rasgá-las. Agora vocês deixaram o Senhor muito irado. Arrependam-se. Arrependam-se. Eis que o juízo de Deus está vindo no seu caminho. Arrependam-se em Cristo Jesus. E eu vou restaurá-los. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. Mas agora eu pergunto para vocês. Dá-me uma razão. Dá-me uma razão. Dá-me uma razão 3 vezes. Eu pergunto para vocês. Por que eu não deveria julgá-los? Dê-me uma razão. E quando veio setembro de 2017, lembrem-se que esta profecia foi dada em abril de 2005. Em setembro de 2017 cumpriu-se. O Senhor Deus falou com o México ao longo de todos estes anos. Ele fez com que seus poderosos profetas andassem pelo México, pela nação do México, clamando por arrependimento. E quando o México falhou em se arrepender, o Senhor Deus cumpriu as palavras da língua dos mais terríveis profetas do Senhor, que sacudiu o México tão violentamente. Horrenda coisa é quando as palavras destes terríveis profetas se cumprem em uma nação, porque eles não se arrependeram da adoração ao diabo, da feitiçaria, bruxaria, sacrifícios humanos nestas nações. ¡Sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¡Se está escapando el gas! ¡Sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Cómo cerramos? No, sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Sáquenme los de arriba! ¡Dios! ¿Están bien? ¡Háblale a una ambulancia!
Despacio. Amor.